Bom dia, igreja. Um bom sábado. Quantos anseiam ouvir as palavras desse hino? Da boca do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Essa é a grande esperança de todos os crentes. Desde que Guilherme Miller começou a pregação do Advento, essa mensagem tem feito ferver o sangue do coração de todos os cristãos desde então. Esse é o nosso anseio. É por isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe as vozes de cada um desses cantores. Pessoas que se dedicam ao louvor na casa de Deus para elevar as nossas almas, os nossos pensamentos, nos engrandecer e engrandecer o nome do nosso Senhor, principalmente. Pensando, queridos irmãos, numa exortação que nós tivemos algumas semanas atrás, do presidente da Conferência Geral, num vídeo que foi passado aqui, sobre a seriedade das mensagens que devem ser pregadas nos púlpitos, sobre a importância de aproveitar cada momento em que se tem acesso a esse lugar para trazer mensagens que elevem o coração da igreja e mensagens que acendam ainda mais a nossa fé. Foi que eu busquei preparo na palavra de Deus para compartilhar com vocês. Por isso, meus irmãos, antes da gente abrir a Bíblia novamente, eu vou pedir para que você me acompanhe, se puder, para fazermos mais uma breve oração. Eu vou me ajoelhar. Ó querido Deus do céu, nesse momento, ó Pai, nós acreditamos na Sua presença nesse lugar. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito caminhe entre nós, nos dando um espírito de reverência na Tua casa. Mas principalmente, ó Deus, eu peço que o Senhor perdoe os pecados da nossa congregação. Perdoe principalmente os meus pecados, ó Pai. Todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha imperfeição, eu peço que o Senhor lance no pó da terra. E que somente a sua palavra seja exaltada, Santo Deus. Nós te pedimos, clamando a promessa que Cristo nos fez, que o Senhor atenderá quando 2 ou mais estiverem em perfeita harmonia sobre o pedido. E é em nome dele que nós pedimos. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Nós cantamos a mensagem do sermão no hino principal. É uma pergunta. Ainda está longe Canaã? A mensagem do sermão nos responde. Estamos no limiar de Canaã. E a mensagem musical especial também nos responde, falando que logo receberemos as boas-vindas no reino. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo... Pode projetar, por gentileza, Beto? Nós vamos ler do versículo 16. Mateus 24, 16. Primeiramente também, você que nos assistem através da rede internacional de computadores, nós oramos para que o Espírito Santo também esteja aí com você. Em Mateus 24, versículo 16, (24:14), viu, queridos? Estou corrigindo aqui. 24:14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, como testemunho a todas as nações. E quando a gente pensa e internaliza que esse é um sinal da volta de Jesus, a gente começa a se perguntar qual o evangelho do reino? Qual evangelho tem que ser pregado a todas as nações? Nós, como os adventistas do sétimo dia, nós temos uma mensagem especial para ser pregada, que está lá em Apocalipse 14, que são as
3 mensagens angélicas. E eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia em Apocalipse 14. E nós vamos ler do versículo 6 em diante. Na hora que você abrir a sua Bíblia, diga um amém. Amém. Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, a cada nação, a cada língua e a cada povo. E ele dizia em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. E seguiu-se ainda um segundo anjo, dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se um terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença de Cristo e de seus anjos. Esta é a mensagem que nós temos que pregar ao mundo hoje. Desde 1844, a Igreja Adventista começa a pregar essas 3 mensagens angélicas. As 2 primeiras mensagens dos 2 primeiros anjos começou a ser proclamada desde lá. Estamos agora no momento em que a terceira mensagem angélica tem que ser proclamada com alta e grande voz. Também as 2 primeiras, mas principalmente a terceira. E isso me fez pensar que nós, como indivíduos, será que em algum momento a gente tem vivido uma religião que anseia a volta de Jesus? Verdadeiramente? Será que em algum momento nós vivemos uma religião desprovida desse senso de missão que faz a gente querer a volta do nosso Salvador? Para nós, adventistas do 7º dia, o evangelho eterno são as 3 mensagens angélicas. Eu tenho aqui uma fotinho de 2 pioneiros da nossa igreja, Tiago White e Ellen White. Eram um casal, ambos participaram do movimento milerita e aguardaram Cristo voltar e participaram da grande decepção de 1844. Ellen White, pouco antes de Tiago White morrer, ela teve uma preocupação porque ela tinha conversas espirituais que ela não conseguia ter com nenhuma outra pessoa a não ser com o seu marido. E o marido dela já estava muito doente, e havia poucas chances dele sobreviver, e ela tinha uma preocupação de que o pioneiro vindo a falecer, quem seriam as pessoas que levariam essa mensagem adiante? E o Senhor Deus, 2 semanas antes dele falecer, deu uma visão para ela, onde ele disse que os pais descem à sepultura e os filhos, sejam espirituais ou de sangue, continuariam a obra da pregação. E aquilo trouxe conforto para o seu coração. Aquilo deixou ela mais tranquila e mais confortada. E Tiago White morreu. 2 anos depois, numa campal, Ellen White também estava muito debilitada fisicamente. Levante a mão aqui quem não é adventista do 7º dia e está nos visitando. Seja bem-vindo, meu querido. Sejam bem-vindos. A sua presença alegra o nosso coração e muito mais o coração do nosso Deus. Nós, adventistas do 7º dia,
encontramos na pessoa de Ellen White um canal de inspiração e de comunicação com o povo de Deus. Nós temos os seus escritos como escritos inspirados do céu, que tem guiado o seu povo desde então. É só para, às vezes, alguém não está no contexto adventista, se contextualizar. Nessa campal, Ellen White estava num divã logo atrás do púlpito, e o sermão que começou a ser pregado começou a trazer para ela vivacidade. Deixou com que ela ficasse mais corada, ela sentiu o seu sangue circular com mais vigor nas suas veias, porque ela estava muito doente. E ela acreditou que aquela mensagem poderia trazer vigor, saúde física, além de saúde espiritual. E ela pediu, então, para se aproximar mais do púlpito, porque ela queria dar algumas palavras à congregação. E ainda cheia de debilidade, pela enfermidade que estava assolando. Essa mulher teve uma vida muito difícil, com muitas tribulações, sempre lutando contra enfermidades, contra as vicissitudes, contra as necessidades temporais. E naquele momento, ela se levantou no púlpito e ela começou a trazer uma palavra. No começo, a voz ainda embargada, com pouca força, mas à medida que o Espírito Santo foi tomando conta dela, ela começou a falar com mais vigor e toda a congregação sentiu que ali estava acontecendo uma manifestação do Espírito. E as pessoas diziam amém e diziam glória, recebendo aquela mensagem. Logo após o testemunho que Ellen White deu naquele momento, ela voltou para o seu divã e ela começou a ouvir um jovem pregar. E enquanto esse jovem pregava, ela trouxe à sua mente as conversas que ela tinha com o seu marido. E ela falava: esse jovem está pregando sobre os assuntos espirituais que eu tinha unicamente com o meu marido. E ela pediu para ficar ainda mais perto, e a congregação também começou a ser enlevada com aquela mensagem. O nome desses dois jovens pastores é Wagner e Jones. E eles começaram a trazer a mensagem de justificação pela fé, que foi o que Mateus falou hoje mais cedo na igreja, na lição da escola sabatina. Que a justificação pela fé é a obra que Cristo faz na vida do pecador. É uma mensagem que trazia esperança, uma mensagem que trazia vigor espiritual, que trazia cura, vontade de prosseguir, força para cumprir a missão. E foi uma mensagem muito forte. E Ellen White, ela falou sobre esses homens o que ela não falou de nenhum outro homem da sua época. Ela disse assim, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor a preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo mundo apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Uma mensagem que promovia e convidava a congregação à obediência. Era essa a mensagem que prepararia o povo de Deus para receber o Espírito Santo, a chuva serôdia, e assim permitir com que o povo desse o alto clamor, que prepararia o mundo para a volta de Jesus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta
é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. E desde 1882, nos anos seguintes, eles começaram a amadurecer essa mensagem e pregar para todas as congregações adventistas. Até que chegou um momento em que Ellen White falou: essa mensagem precisa ser exposta à liderança da nossa igreja. E eles prepararam o sermão que iria ser, que foi apresentado na conferência geral mais polêmica dos Adventistas do Sétimo Dia em toda a história, a Conferência Geral de Minneapolis. Tenho aqui uma fotinho dos participantes dessa conferência. Ellen White está aqui, ó, bem aqui. Então, ali estavam todos os líderes da igreja adventista naquele momento. E essa mensagem foi explanada para todos os líderes naquela conferência. E sobre esse momento, ela fala que havia um dilúvio de luz sobre esse tempo, que aqueles homens tinham as credenciais do céu. O Senhor Deus deu um crachá virtual para eles, uma chancela, para que eles pregassem a mensagem a toda aquela congregação. Aquela mensagem era a terceira mensagem angélica explanada. É a mensagem de transformação do caráter, de abandono do pecado, de transformação da vida, de abnegação, de sujeição total à lei de Deus. E nos próximos anos, as pessoas começaram a mandar cartas para ela perguntando se essa mensagem era a mensagem do terceiro anjo. E ela novamente responde. Vários me têm escrito perguntando se a mensagem de 1888, de justificação pela fé, é a terceira mensagem angélica. E eu tenho respondido, é a terceira mensagem angélica em verdade. Em uníssono, o profeta fala que nada há de novo, né, na terra. Em uníssono, os pastores, a liderança da igreja naquele momento não aceitou aquela mensagem. E veja bem que eu não estou falando da liderança. Muitos daqueles homens foram úteis antes e depois da Assembleia Geral da Conferência Geral de 88. É um prazer ser vizinho deles aqui na terra e na vida do porvir. Não é sobre a liderança, é sobre o coração do homem. Eles não aceitaram essa mensagem. Em alguns escritos, Ellen White diz que o espírito que dominou os homens naquela conferência geral não era o espírito do Senhor. Em visão, após as reuniões à noite, o Senhor Deus mostrou para a profetisa as conversas que os homens tinham nos seus aposentos. Eles não levaram a sério a mensagem dos dois jovens pastores. E achavam que Ellen White, por estar já avançada em idade, estava sendo influenciada por esses dois jovens e faziam algumas piadas com a mensagem. Enfim, Ellen White disse que a liderança não está nos aceitando, nós não devemos insistir, porque isso afasta o Espírito Santo de nós. Então nós vamos começar a pregar para os leigos. E assim foi. Eles começaram a sair de igreja em igreja, escolas, hospitais, pregando a mensagem de justificação pela fé. Houve um seminário numa escola onde os alunos não queriam mais assistir aulas. Eles queriam apenas ouvir da mensagem que salva e purifica e restaura a mente, o caráter, o coração. À medida que a lei de Deus era explanada e a justiça de Cristo era oferecida, as pessoas se comparavam às normas e ali haviam arrependimentos, as pessoas confessavam os seus pecados, sem nenhuma
sem nenhuma intenção, sem que não fosse sugestionado, as pessoas vinham até a frente, relacionamentos eram restaurados, pecados confessados, questões que não podiam ser resolvidas em público eram resolvidas à parte. Porque é uma mensagem que restaura os relacionamentos, que traz saúde aos sentimentos, à mente. Em outro momento, num hospital, disse Ellen White, no livro Materiais de 1888, nós não temos ele em português, mas se você mudar no seu aplicativo a linguagem, você vai ter acesso a várias outras mensagens, obras da profetisa que não estão traduzidas. Ela diz nesse livro que nenhuma mensagem de saúde foi pregada naquele hospital. E mais de 30 doentes foram restaurados. Porque é uma mensagem que traz cura, queridos. Assim como aquele paralítico que desceu do teto, ele precisava de cura espiritual e psicológica para gerar fé nele. Para gerar nele fé o suficiente para gerar uma cura, foi o que aconteceu naquele hospital. As pessoas se submetiam a uma mensagem que restaura física e espiritualmente. Mas o que é a mensagem de justificação pela fé? Aqui, num dos livros de Alonso T. Jones, Caminho Consagrado à Perfeição Cristã, ela diz que o grande fim e propósito do santuário sacerdotal e ministério era que Deus morasse no coração do povo. Agora, qual é o fim e propósito de Deus morar no coração do seu povo? Esta é a mensagem de justificação pela fé. A resposta é perfeição. Perfeição moral e espiritual do adorador. Nossa, mas aí a gente entra num assunto, usa termos que podem trazer um pouco de desconforto para alguns. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, você vai achar muita informação sobre o que aconteceu naquele período. E a profetisa diz que as primeiras gotas da chuva serôdia começaram a ser derramadas naquele momento. Aí o Espírito Santo começou a cair sobre a igreja. E se tivéssemos aceitado, ela escreve em 1890, já estaríamos no lar celestial. Cristo já teria voltado, a igreja já teria sido arrebatada. Enfim, queridos, isso faz 136 anos. E nós estamos aqui de novo no deserto, caminhando rumo a Canaã, caminhando por caminho abrasador. O pecado que foi cometido em Minneapolis permanece nos livros do registro do céu, assinalados contra os nomes daqueles que resistiram à luz. E permanecerá nos registros até que se faça plena confissão. Mas e perfeição moral? É possível? É possível termos perfeição moral? O que é perfeição moral? Vamos ver o que é. Deus somente aceitará aqueles que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente sobre a obrigação de fazer o melhor, e de todos é requerida o que, igreja? Perfeição moral. Ninguém receberá chuva serôdia sem um profundo e alicerçado conhecimento na palavra de Deus. Se você, assim como eu, acredita que nós somos os crentes que vão participar dos eventos finais dessa terra, é cobrado de nós um conhecimento profundo de todas as verdades. Se não formos estudiosos da palavra de Deus, nós não receberemos o Espírito Santo. E aquele que não receber o Espírito Santo nos momentos finais da terra, não participará da igreja triunfante. Não será um vencedor. É cobrado de nós, querida igreja. Sejamos como
Paulo falou, os bereanos, o Marcílio vem aqui na igreja, ou seja lá quem for o pregador, sobe aqui no púlpito e prega, na sua casa, abra a Bíblia, vá nos escritos. Paulo falou que os de Bereia eram mais nobres do que o da Tessalônica, porque se a gente não buscar um estudo particular, nós seremos como canas ao vento. Qualquer um que chegar aqui e falar bonito, ou qualquer um que for mais bonito, ou tiver um título acadêmico melhor, ou for melhor relacionado, a gente vai ser influenciado por ele, e não pela palavra de Deus. E assim como o profeta diz, naquele tempo o Senhor os ensinará. Não vai ser ninguém, vai ser o Senhor que vai ensinar a mim e a você, no íntimo da nossa casa. Nosso Salvador, ele não requer impossibilidade de pessoa alguma. Ele não quer de seus discípulos coisa alguma para cuja realização não esteja disposto a conceder graça e força. Se o Senhor pede de você, é porque Ele vai te dar toda a força para você realizar o que Ele está te pedindo. Não nos chama para serem perfeitos, caso não dispusesse de toda a perfeição. Olha que maravilha! A perfeição não é minha, não é sua, não é do adorador. A perfeição vem de Deus. Ela vem como um presente para aquele que sofre com os seus defeitos de caráter. Ela vem como uma bênção para aquele que luta contra os seus pecados. Vem do Senhor. Ele dá toda a perfeição e graça para conceder àqueles a quem conferisse tão alto e santo privilégio. Queridos, mas o que é a perfeição moral? O fundador da igreja presbiteriana, John Wesley, ele tem um livro que fala sobre as virtudes do Espírito Santo. E ele explana muito bem sobre isso. Ele fala que a perfeição de caráter é você produzir na sua vida os frutos do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala que isso é perfeitamente possível. A gente orar para ser uma pessoa mansa, bondosa, cheia de amor, para ter domínio próprio, para ser uma pessoa confiável. Essa é a perfeição moral. E que a perfeição moral, ela está alinhada ao conhecimento que cada adorador tem da verdade. É você viver de acordo com aquilo que foi revelado para você. Aí fica mais fácil a gente compreender, não é? Então, existem mais de inúmeras passagens na Bíblia convidando as pessoas, os filhos de Deus, a terem uma vida de perfeição, a terem uma vida de santidade, uma vida de abnegação. Não existe uma sequer que diz que é impossível. Tem algumas que as pessoas usam fora do contexto, a gente vai ver ela já já. Mas aí, a profetisa, ela explica o que é a perfeição moral. E ela traz um relato da vida de Cristo, dizendo assim: ele, Jesus, não consentia com um pecado, e nem por um pensamento ele cedia à tentação. 2 ensinamentos: Jesus era tentado, e Jesus não cedia à tentação nem por pensamento. Quando via um pensamento pecaminoso na cabeça de Jesus, alguma sugestão do diabo, Jesus ele repelia aquele pensamento. Ele orava a Deus, ele cantava um hino, citava um texto das Escrituras, mas ele não cedia nem por pensamento. E ela fala: o mesmo pode acontecer conosco. Ele é o nosso exemplo. Ele veio nos tornar participantes da natureza divina. Irmãos, qual que é mais forte? A natureza divina ou a natureza da carne? É a natureza divina. No Calvário, no Getsêmani, Jesus espizinhou a natureza da carne. Ele venceu a natureza da carne. A natureza divina ela é mais forte. Eu e você, nós não podemos ter a natureza de Adão, a natureza carnal de Adão antes do pecado. Ela fala assim, ó: enquanto estivermos ligados pela fé, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós não podemos ter a natureza carnal de Adão antes da queda.
mas nós podemos ter a sua natureza espiritual. A natureza carnal será mudada no momento da glorificação, quando Cristo voltar e transformar os nossos corpos, unicamente os nossos corpos. Você pode dizer que crê em Jesus quando sente que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário. Você sente que Jesus morreu por você? E quando você tem uma fé inteligente, a qual compreende que a sua morte, a morte de Cristo, torna possível que você deixe de pecar. Aí, queridos, está escrito aqui, ó. Isso aqui, ó, não é hebraico, não é aramaico, não é latim, é inglês, é língua viva traduzida para o português. Não tem como a gente nem como contestar esses textos. E é uma boa notícia. Imagina você chegar para o viciado em drogas e dizer para ele que há chance, que há esperança, para aquele que está preso na pornografia, para aquele que não consegue não trair a esposa, para o maledicente que já trouxe para si tantos problemas com a sua língua. Não é uma boa notícia dizer para essas pessoas que há esperança? Então a gente tem que receber com felicidade, porque é isso que vai fazer com que a igreja seja transformada. O Espírito Santo, ele não vai descer em cima de uma igreja que não está preparada. Nós temos que nos preparar para receber o Espírito Santo e aí pregar a mensagem do alto clamor. Imagina se o Senhor Deus derruba o Espírito Santo numa pessoa que não acredita na verdade, que não teve a sua vida transformada. Que mensagem que ela vai pregar? É como se Deus estivesse dando um poder, o poder do Espírito Santo, para uma pessoa despreparada. Vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer coisa boa? Quem dirige moto? Eu não sei dirigir moto. É a mesma coisa de dar uma Kawasaki Ninja na minha mão para eu sair dirigindo para Uberlândia. Eu vou provocar um acidente, não vai ser bom. Mas aí tem mais. Ela fala: pela obediência perfeita à lei é o homem justificado, e unicamente por meio da fé em Cristo é possível que aconteça essa obediência. Todo aquele que resiste à tentação, e ela não está falando nada novo aqui, o que Tiago fala? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ela não está falando nada novo. Todo aquele que resiste à tentação e em meio ao mal copiem o modelo dado na vida de Cristo, esse, pela fé, alcançará nessa vida o estado sem pecado, na qual Adão viveu antes da sua queda. Está todas as citações aqui. Satanás, ele fez uma acusação depois que o homem pecou. Ele falou que depois que o homem peca, é impossível ele guardar toda a lei. Foi isso que ele fez no céu, foi isso que ele fez aqui. E quando eu e você dissemos que é impossível guardar, que é impossível ser obediente, oferecer a Deus uma obediência perfeita, com quem que nós estamos concordando? Nós estamos concordando com o diabo. Quando a gente fala que não pode, é a mesma coisa quando você fala assim, ó, a criança é custosa, você fala, essa criança não tem jeito. Não pode falar isso, viu, igreja? Não pode. Nós estamos concordando com o inimigo de Deus e renegando a mensagem de esperança e o poder que Deus nos dá para vencer as nossas falhas. E aí, esse texto é tremendo. Nós já compartilhamos aqui, nós vamos compartilhar novamente. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não vos podeis deixar de pecar. Não há poder em vós para vencer. Aí ela fala, não há poder em vós separados de Cristo.
Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós quando com ele cooperardes. Não sou eu que venço o pecado, meu irmão. Não é você que está lutando. Não somos nós. É Cristo que vence o pecado em nós. Quando a gente deseja e permite que ele viva no nosso coração. Se Cristo vive em mim, eu faço as coisas que vai desagradar a lei de Deus? Não, eu vou fazer as obras de Cristo. Então é perfeitamente possível essa boa nova. Aí a gente pega a vida de Paulo, e algumas pessoas usam esse texto para falar que não tem jeito. É assim, ó, Paulo ele fala, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando o apóstolo Paulo se converteu, ele tinha um desejo sincero de fazer tudo certinho, de acordo com a vontade de Deus. E ele se deparava com a impossibilidade do seu próprio caráter. Mas e por causa disso, ele desistiu da vida cristã? Não, vou continuar pecando então. Vou continuar desobedecendo ao Senhor? Vou continuar vivendo essa minha vida? Não, meus irmãos. O apóstolo Paulo persistiu, até que ele falou assim, ó, eu esmurro essa carne do pecado e a reduzo à servidão. Ele falou, carne do pecado, você vai me servir. Você está submissa a mim. E nesse exercício da vida cristã, nessa busca da consagração, da perfeição de caráter, ele chegou ao momento em que ele disse, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim que é a vida do cristão, meus irmãos. Mas tem uma coisa que a gente precisa ter na nossa consciência. A impossibilidade, seja qual seja o estado do pecador, a impossibilidade está apenas na vontade humana, não está no poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele é capaz de fazer todas as coisas. Ele só não é capaz de violar a tua vontade e nem a minha. Ele precisa do nosso consentimento. Nós teremos batismo hoje, vocês estão sabendo, né? Teremos batismo. Receberemos no seio da fé novos irmãos. Pessoas que estão morrendo para o mundo e que estão nascendo no reino de Deus. Cadê as batizandas? Está por aqui? Amém. Avalie o preço da construção. Avaliemos o preço da nossa construção. Construir uma casa, assim como Cristo falou na parábola, e deixar a construção é vergonhoso. Então avalie tudo que o Evangelho vai cobrar de você. Tudo que o Evangelho requererá de você. Tudo que a vida cristã requererá de nós. É uma decisão mais séria. Que Deus seja louvado. Deus abençoe. E aí, houve um momento no livro Primeiros Escritos, Ellen White teve a visão, que Deus ele chegou a dar a ordem para que os ventos fossem soltos. E o anjo saiu acelerado para dizer para os anjos soltarem os ventos. E nesse momento, Cristo correu até o trono de Deus, ele mostrou as mãos e falou, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Ele falou 2 vezes. E assim o Senhor Deus ainda deu mais um tempo de misericórdia, porque a igreja não estava preparada. E ela diz, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. Quando Cristo tirar as roupas de sacerdote, lançar o santuário, a Bíblia fala que ele saiu do lugar santíssimo, e o lugar santíssimo ficou em trevas e fechado, e ninguém mais entrou no santuário. Durante esse momento, as pragas começam a cair aqui no mundo. Aquele que é santo, veja bem o que diz a mensagem, aquele que é santo
seja mais santo ainda. Não é? Aquele que não é santo, agora seja santo. Não é isso. Aquele que já é santo, aquele que já pratica a justiça, continue praticando a justiça. Nesse momento, as trevas invadem o santuário, as pragas começam a cair. O que acontecerá com qualquer um que pecar nesse momento? O santuário está vazio, não há intercessor. Quem é que vai interceder pedindo perdão pelo pecador? Não há ninguém nesse momento. E ela fala, removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Depois eu tenho os slides, eu vi que tem algumas pessoas fotografando, pode me pedir, pode pegar lá com o pessoal que está no som, é de Deus para a igreja, tá? Era impossível ser derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor. E o profeta Isaías, ele olhando para esse momento, ele fala assim, ó, eu me maravilhei, porque as pessoas conseguiam viver uma vida santa sem que tivesse um intercessor no santuário. E ele fala, maravilhei-me de que não houvesse um intercessor. E mesmo sem intercessor, o povo permaneceu fiel. O povo permaneceu em pé. Esse texto é conhecido de muitos. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. A volta de Cristo depende da vontade de Cristo? Se Cristo se dependesse da vontade de Cristo, ele já teria voltado. Que pai que sente prazer em ver os seus filhos sofrendo, sendo açoitados na mão de um estranho? Ele já teria voltado. Cristo, ele não voltou porque eu, igreja, e vocês, nós não estamos ainda refletindo o caráter dele como deve ser refletido, para que ele venha reclamar a sua igreja como sua. Está lá em Parábolas de Jesus, página 69. Nenhum de nós jamais vai receber o selo de Deus enquanto no caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos nos dias do Pentecostes. Irmãos, a gente depende do poder do Espírito Santo para dar o alto clamor, para pregar o evangelho ao mundo como testemunho, e não só por palavras, pregar com a nossa vida. E aí nós veremos o nosso Salvador voltando nas nuvens do céu. Mas para receber esse poder da chuva serôdia, há de ter um esforço da nossa parte, de aborrecer tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Aí tem uma nuance da parábola das 10 virgens. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Todas as virgens dormiram. Todas, as que tinham azeite e as que não tinham. Isso é a igreja hoje. Por mais que a gente pense que a gente está antenado, que a gente está atualizado, que a gente está vigilante, guardando, nós ainda estamos dormindo. E elas só acordam, ambas as classes, quando o sinal vem. E quem que dá o sinal? É a igreja que dá o sinal? Que Cristo está voltando? Não é a igreja que dá o sinal, a igreja está dormindo. A igreja desperta quando ela ouve, o noivo chegou, o noivo chegou.
Qual que é o sinal que vai despertar a igreja de Deus? A pandemia despertou a nossa igreja? A guerra da Rússia com a Ucrânia despertou a nossa igreja? A Covid-19 despertou? O Papa adorando Pachamama despertou? O estreitamento das relações entre Estados Unidos e Papa? A crise no Oriente Médio despertou a nossa igreja? Nenhuma delas nos despertou. Mas quando você abrir o noticiário, o celular, o seu aplicativo de notícias, e você vir que foi promulgado um decreto que obriga a guarda do domingo, aí a igreja vai acordar. O que vai despertar a igreja é o decreto dominical. Todo mundo vai começar a correr de um lado para o outro. Me ajude. Ei, você que estuda mais, que está mais adiantado nos estudos, me fala sobre a justiça de Cristo, me fala sobre a reforma de saúde, me fala sobre a reforma, o tempo da graça. E aí o que vai acontecer? Não tenho tempo, agora não dá. Vai buscar o azeite, vai buscar porque agora eu não consigo te explicar, é muita coisa para você aprender de uma hora para outra assim. E ainda sem Espírito Santo, que está sendo retirado, como que nós vamos aprender? Só que a parábola fala que essas virgens, elas saíram para buscar o azeite, e olha só, elas encontraram. Elas voltaram com o azeite, não voltaram? Chegaram até a festa com as lâmpadas acesas, as loucas. Mas Ellen White diz em Primeiros Escritos que quando essas virgens sem azeite saíram a buscar o azeite, elas começaram a orar a Deus e elas oraram diante de um trono vazio. Que Satanás atendeu, respondeu de certa maneira às suas orações, soprando sobre elas uma influência maligna. E elas receberam um falso azeite. Elas receberam um falso derramamento do Espírito Santo. E quando elas se aproximaram do noivo, o noivo falou assim: quem é você? Eu não te conheço. Por que você não veio quando eu te chamei? E aí, infelizmente, as loucas, as virgens nércias, ficaram fora das bodas do Cordeiro. Somos a igreja de Laodiceia. E, queridos, não vai entrar um laodiceniano no céu. Não vai entrar um. Leia sobre a igreja de Filadélfia. A igreja que vem antes. Era uma igreja que não tinha nenhuma repreensão. Era a igreja do tempo dos nossos pioneiros. Igreja, já estou terminando, só tem mais um. Esse é o último slide. Diz assim, lá em Levítico 16, 29 e 30. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o vosso animal, nem o vosso estrangeiro, nem aquele que peregrina entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os pecados. E aí, mais para frente, no capítulo 23, toda alma que nesse dia não se humilhar, será o quê? Eliminada do povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum outro trabalho, que não seja o trabalho de humilhar a sua alma, de afligir o seu espírito, eu a destruirei do meio do povo. Isso acontecia no grande dia da expiação, quando o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo intercedendo pelo povo. Naquele dia, enquanto o sumo sacerdote estava lá, o povo tinha que ficar de coração contrito, jejuar, se humilhar, arrepender dos pecados, se reconciliar com as pessoas que precisassem ser reconciliados. O povo precisava afligir a alma, e aquele que não fizesse, aquele que cometesse alguma transgressão, era o quê? Eliminado do meio do povo. Aonde que está o nosso sumo sacerdote agora? Aonde que está o nosso sumo sacerdote agora, igreja? Está no lugar santíssimo.
como nós estamos no pátio do templo. E estamos, querida igreja, em pleno dia da expiação. Estamos vivendo num momento grandioso da nossa história. E é requerido de nós que nos afligemos a nosso coração, afligemos a nossa alma e reconciliemos com o nosso Deus. Prepara-te, Igreja Central de Uberlândia, para se preparar, para se encontrar com o seu Deus. Porque Canaã está muito perto, mas não virá sem que antes nós nos sujeitemos ao nosso Deus. Eu vou orar. Posso, em seu nome, orar a Deus e oferecer a minha vida e a sua ao Senhor nessa manhã? Então, convido vocês a ficarem de joelhos. Ó querido Deus do céu, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque a tua palavra foi aberta. A tua voz foi ouvida nos corações, Santo Deus. Nós te louvamos pela Igreja Central de Uberlândia, por aqueles que nos assistem pela internet, por cada filho teu que chega até o teu trono de graça, movido pela fé, para dali beber a água da vida, que é Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Santo Deus, e nós te pedimos, sela-nos com o teu Espírito, Santo Pai. Escreva na nossa testa santidade ao Senhor. Nos consagra para o teu reino. Nós amamos a sua vinda. Nós declaramos que queremos ter um caráter tal qual o de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a amar mais o nosso irmão, a amar mais o nosso próximo, a sermos úteis na sua causa e engajarmos nessa grande obra de preparação de um povo para receber o seu Senhor. Dê-nos, ó Pai, um espírito de reverência nos próximos momentos. Que o Senhor esteja conosco. Nós assim cremos, pedimos e precisamos. E oramos em nome de Jesus. Amém.